Rádio e TV Brasil Espírita, iluminando consciências. A rádio e a TV Brasil Espírita apresentam Caminhos de Autoiluminação. Apresentação: Liliana Fábio. Fantástica oportunidade. Era uma vez uma indústria de calçados aqui no Brasil que desenvolveu um projeto de exportação de sapatos para a Índia. Em seguida, mandou 2 de seus consultores a pontos diferentes do país para fazer as pequenas observações do potencial daquele futuro mercado. Alguns dias de pesquisa, um dos consultores enviou o seguinte fax para a direção da indústria: Senhores, cancelem o projeto de exportação de sapatos para a Índia. Aqui ninguém usa sapatos. Sem saber do outro fax, alguns dias depois, o segundo consultor, que estava no outro ponto do país, manda a seguinte mensagem: Senhores, tripliquem o projeto de exportação de sapatos para a Índia, pois aqui ninguém usa sapatos. Era a mesma situação. Era o mesmo obstáculo, mas ambos os consultores, cada um, viram estratégias e viram realidades diferentes. Da mesma forma, na vida a gente pode ter diferentes formas de entendimento a respeito do mesmo fenômeno. A sabedoria popular traduz essa situação com a seguinte frase: Os tristes acham que o vento geme, os alegres, cheios de espírito, acreditam que os ventos cantam. E aí fica mais um alerta, para que possamos pensar a vida e entender que ela é um espelho às vezes, que reflete nada mais do que os nossos próprios pensamentos, a forma como nós entendemos e posicionamos-nos diante da vida. Assim, com essa mensagem, nós cumprimentamos mais uma vez a todos vocês, queridos amigos, queridos irmãos, em mais uma semana, em mais um programa Caminhos de Autoiluminação. Agradecendo, como sempre, essa amizade, esse carinho, essas vibrações amorosas que nos chegam todas as segundas. E estimando que todos vocês possam estar em paz nessa noite, nesse primeiro início de semana, para que possamos juntos reunir essas energias, essas vibrações positivas para darmos seguimento aos nossos projetos de vida. Hoje estaremos falando a respeito de uma experiência, de uma condição em que todos nós nos encontramos hoje na Terra, que fala a respeito da fadiga, do cansaço, do desânimo. Mas hoje o nosso tema é sem fadiga e sem desânimo. E para isso nós traremos uma mensagem contida, 2 mensagens na verdade, contida no livro de Joana de Ângeles chamada Otimismo. É bem verdade que essa altura do campeonato, onde o mundo inteiro ainda enfrenta, por mais de um ano, uma experiência de pandemia que interferiu consideravelmente nas nossas rotinas de vida, nos obrigando a viver uma realidade estranha, diferente daquilo que gostaríamos. Muitos de nós tiveram que conter as suas alegrias, os seus projetos de lazer, para se enquadrar numa proposta de vida mais segura, menos arriscada, em nome de algo maior. Mas mesmo esse entendimento que fala que nós estamos cuidando e preservando aquele nosso maior patrimônio que é a vida, isso não nos tira da condição de estarmos cansados. Quantas pessoas têm nos dito que estão se sentindo fatigadas, sem ânimo, por conta dessa rotina que se arrasta, dos contatos que gostariam de ter por perto e que, dadas as circunstâncias, não conseguem estar. E quanta falta faz os abraços
E como nós entendemos e passamos a entender nesse contexto, que o abraço, ele não só aquece os nossos corações, como eles reabastecem de ânimo o nosso coração. Então tem sido um desafio, nós entendemos. Por isso nós temos que recorrer às nossas bases, que são as mais seguras nesse instante em que o nosso mundo presumido ruiu, em que as nossas projeções, percepções, que até então nós nos apoiávamos, elas caíram por terra. Devemos então nos apegar à nossa fé e lembrarmos lá atrás da fala do Cristo: vinde a mim, vós que estáis cansados e fatigados, e eu vos aliviarei. Jesus havia nos dito que nos aliviaria, não retiraria de nós por completo. Sim, porque algumas experiências, elas são oportunas, são necessárias para o nosso engrandecimento. Então, quantos de nós não têm amadurecido, não têm se tornado mais sereno frente às próprias vontades, aos próprios desejos, aos próprios projetos de vida? É o convite para que possamos amadurecer as nossas essências, as nossas formas de relacionamento, as nossas formas de entendimento da vida, a nossa posição diante das coisas materiais, por exemplo, da necessidade de reposicionarmos as hierarquias de valores. Sabemos também que tem sido um desafio, porque somos testados também nas formas de nos relacionar. Quantas famílias estão em crise, quantos relacionamentos foram colocados à prova nessa proximidade à revelia da vontade, sem aquelas experiências que tínhamos antes de poder sair, onde estávamos sufocados, exaustos, saturados dessa rotina. Hoje nós temos que aprender a conviver com ela. Sabemos também que uma vez tão próximos, nós vamos lidando de forma contínua com as falhas que o outro traz, assim também como a nossa. E às vezes surgem as decepções, tanto no campo doméstico como nas formas de trabalho, enfim. Isso às vezes vai minando a nossa forma de nos manter plenos, ativos, motivados. Por isso que precisamos beber das gotas diárias do Evangelho, das gotas diárias das boas expressões de amor, dos bons acessos, das boas fontes, para que vão aos poucos matando a nossa sede de esperança, de bons fluidos, de novos rumos. Nesse instante nós vamos trazer uma fala muito sábia, como sempre, da veneranda Joana de Ângeles, nesse título, Sem Fadiga e Sem Desânimo, onde ela vem nos trazer que nesses dias difíceis para a humanidade, terás notado as convulsões sociais dilacerando as esperanças da grande mole de criaturas num crescendo doloroso, a onda gigante do desequilíbrio, levando de roldão expressivo número de construções da fraternidade, avalanches contínuas de perturbação, soterrando planos elaborados com cuidado, parecendo que não há lugar para o bem, para o belo ou para o amor. Interessante a fala de Joana de Ângeles, porque parece que ela fez essa obra ontem. E na realidade, a primeira edição dessa obra foi publicada em 1983, mas parece que foi escrita ontem. E ela segue: amigos de ontem se apresentavam risonhos e otimistas, reaparecem carrancudos e aturdidos. Companheiros que se empolgaram por ações edificantes, ressurgem magoados e pessimistas. Idealistas que te propuseram excelentes planos de solidariedade, retornam silenciosos, como que esquecidos do que haviam promovido. Simpatizantes de uma filosofia pacifista, que lutavam em favor da ecologia e dos direitos humanos, volvem irritadiços e decepcionados. Em face destes e de outros insucessos, concluís que não vale a pena porfiar nos objetivos
superiores que abraças. Tão negativos são os resultados das tentativas de elevação e engrandecimento humano. E é bem verdade, às vezes, de tanto nos esbarrarmos com incompreensões, com malquerenças, com desilusões, é natural que sucessivas vezes e sucessivas tentativas sejam seguidas dessa sensação de fracasso e desânimo. Embora lamentes os desertores, sofre a tentação de os imitar, alegando que as tuas forças atingiram o pique das resistências morais. Não formules, porém, conclusões apressadas que resultam de uma contaminação sutil que te alcança a longo prazo. Nos empreendimentos de qualquer natureza, é normal que muitos candidatos recuem ou estacionem, desistam ou se demorem modestos, o que, afinal, não constitui regra geral. Mede-se a grandeza de um ideal pelos efeitos que produz, bem como pela persistência de quem o expõe. É um ato de heroísmo, é um gesto hercúleo de permanecer firme. Mas sabemos que não é tão fácil. Por isso que devemos recorrer sempre quando acharmos que as nossas forças estão se esvaindo, temos a humildade de pedir ajuda. Seja alguém próximo de nós, ou seja rogando ao alto, que nos conceda força para continuar na caminhada. E aí nos recomenda Joana. Identificado com a verdade, a tua não pode ser a atitude bizonha ou insegura daqueles que a ignoram. Não desconheces que toda ação produz uma reação equivalente e no campo moral a conquista é feita mediante a expressão do investimento. O esforço que desenvolvas pela produção do bem na terra, no enfrentamento consciente com o mal, a todos auxiliará, proporcionando-te paz e renovação. Quando as dificuldades do serviço faziam-se mais graves, o apóstolo Paulo exorou ao mestre que ele não deixasse a caridade esfriar no coração, dando continuidade ao seu ministério. Quando as forças pareciam exauridas pela enfermidade e pelo cansaço, Teresa d'Ávila suplicava em preces reforço de energias, de modo a prosseguir no seu apostolado. Quando todas as portas se lhe fecharam ao ideal de vivência do cristianismo puro, Francisco de Assis suplicou a divina ajuda e continuou nos objetivos que abraçava. Quando João Hus se sentiu traído e vilipendiado pelos melhores amigos e companheiros de fé, confiou na pureza de seus sentimentos e, orando, entregou-se ao martírio sem qualquer rancor. Quando Lutero propôs-se a reforma, viu e sofreu de perto a ingratidão dos amigos e primeiros incentivadores, experimentando humilhações e vinganças gratuitas que, ao invés de diminuir-lhe o ânimo, mais o impulsionaram para abrir um ciclo novo no comportamento religioso dos homens. Os teus são propósitos elevados que objetivam auxiliar a mudança da paisagem espiritual do planeta, desde que os áureos na fé raciocinada e lógica, libertadora de consciências. Não te fadigues, nem desanimes. Interessante essas pontuações que Joana fala, porque nós vivemos momentos desafiadores. Nós vivemos uma era de acúmulo, de sobrecarga. Já nos dizia o psiquiatra Augusto Cury que nós vivemos a síndrome do pensamento acelerado. Alguns psicoterapeutas que clamam, prezam pelo bem-estar global e pleno da criatura humana têm defendido: nós vivemos a necessidade de um esvaziamento, não de acumulação. Diz ainda em muitas de suas obras Augusto Cury que hoje nós temos um conhecimento acumulado
que jamais em outras épocas da humanidade nós conseguimos amealhar. E dizer a ele, hoje uma criança de 7 anos, por exemplo, tem muito mais conhecimento e informações que um imperador na China em séculos passados. Mas temos pagado um preço alto por isso. Vivemos o nosso pensamento agitado e constantemente a sensação de esgotamento, que nos rouba o verdadeiro e o necessário discernimento das coisas, e também a necessidade dessa pausa, desse silenciamento interior, porque sempre achamos que devemos correr contra o tempo, porque estamos perdendo alguma coisa. Corremos para as redes sociais para nos colocarmos, entre aspas, a par do que está acontecendo, das novidades, dos modismos, dos clichês, porque senão nós vamos ficar atrás, aquém da população, da massa. E isso tem nos gerado muito cansaço, muita fadiga, porque isso vai no sentido contrário às nossas mais profundas necessidades. Não se furte de silenciar. Joana de Ângeles já nos recomenda sobre a necessidade de, em diversos momentos do dia, em diversos momentos da semana e da vida, pararmos, desacelerarmos para entrarmos no universo, só nosso, só próprio de contemplação com Deus, com a natureza, e buscarmos esse realinhamento com essas vibrações que são próprias da natureza, porque ela tem o seu próprio ritmo. Todas as vezes que nós tentamos atropelar a natureza e acelerar seu ritmo, o resultado não é bom. Então que possamos, assim como nas práticas orientais, aprender com o ritmo natural que a natureza impõe. Porque nesses processos de exaustão, haveremos de sempre ter essa sensação de nadarmos contra a maré. E realmente existe. Sabemos que muitos dos cansaços advêm da tentativa de convencimento do outro sobre a verdadeira realidade. De tanto insistir para que o outro mude seu modo de pensar, de agir, de sentir, nós nos esvaziamos e nos sentimos cansados. Que possamos então, através do nosso exemplo, sermos essa forma de promoção de mudança. Não gastemos energia tentando mudar o outro quando às vezes o outro não despertou para isso. Mas aproveitemos esses momentos para transformar as nossas vidas e fazendo disso motivos e oportunidades para essa restauração interior. Mas seguindo nas palavras finais de Joana, nós vamos encontrar: se os outros tombarem, avança tu. Se muitos desistiram ou pararam, persevera tu. Disputa a satisfação de prosseguir quando diversos desertaram, aferindo na lição a qualidade dos teus sentimentos. O bem que invistas retornará como felicidade que não esperas. A fagulha, a solta, é ameaça de incêndio. O rio canalizado faz-se força produtiva. Disciplina as tuas aspirações e conduze-a com segurança e benefício geral. Não te sirvam de exemplo os maus exemplos. Fita os cimos e estimula-te para galgar os impedimentos e alcançarás as alturas. Se Jesus se detivesse a considerar os fracassados e temerosos, os desanimados e desertores, os pessimistas e depressivos, não teria vindo trazer a viver a mais importante e empolgante lição de que se tem notícia: o amor sem retoque, em doação total. Aqui ela nos diz: não nos nivelemos por baixo, olhemos para o alto, para aqueles que atravessaram essa trajetória difícil, cansativa e que conseguiram a plenitude. Que possamos olhar adiante e nos inspirar nesses grandes modelos. Sabemos que muitos são os desafios que nos roubam as energias e forças, entre elas o adoecimento,
a dificuldade para o restabelecimento da saúde, ou as perdas sucessivas que vão minando a nossa capacidade de nos mantermos firmes. Mas lembremos de Jesus. Lembremos da infinita possibilidade que nos traz para que possamos soerguer, ressurgir das cinzas como fênix. Porque nós haveremos sim de ressurgir das cinzas, desde que possamos usar as nossas vibrações, a nossa vontade nessa direção, aproveitando os elementos que nos são próprios e que nos são acessíveis de conseguir. Lembrando da mensagem inicial, que existem formas diferentes de se enxergar o mesmo fenômeno. Podemos achar que tudo está perdido, que não tem nada a fazer, mas podemos achar que há inúmeras possibilidades triplicadas de nos soerguermos, de nos elevarmos em um novo entendimento. Basta que para isso possamos mobilizar em nós essa força curativa, essa usina infinita que habita em nós. E ainda nesse mesmo livro, só que em outro capítulo chamado Cansaço e Extenuamento, ela nos diz: considerando a extensão dos sofrimentos humanos e sua multiplicação com estatísticas alarmantes, bendize a oportunidade de poder aplicar, pelo ensino, a terapia que recebeste, a terapia da informação do Evangelho, porque nós somos privilegiados. Alonga o olhar, alarga a acústica e amplia o interesse em volta de ti próprio. Perceberá que a extensão dos compromissos que te esperam, ouvirás o apelo das aflições humanas e compreenderás que podes e deves permanecer na atividade abençoada sob contributo dos sacrifícios com que te empenhas. Não te importes com que objeções e negativas, defecções e agressividades que se sucedem roteiro afora. Não custasse esforço, nem significasse trabalho numa luta contínua, sem quartel, e todos se entregariam a esse ministério com prazer, sem o testemunho da autodoação de quem se empenha no empreendimento. Exausto, porém, jovial, permanece no reto cumprimento da lavoura de iluminação de consciências. E ela ainda nos elenca mais dificuldades que podem se nos surgir no caminho. E ela diz, aqui surgem impedimentos que parecem impossíveis de transpostos. Ali se apresentam incompreensões, com ameaças que desanimam os mais valorosos idealistas. Acolá, repontam dissensões demonstrando a instabilidade e a breve duração de convicções humanas como respostas que invalidariam o trabalho. Além, permanecem ciladas e artimanhas colhendo muitas pessoas, algumas delas forradas de bons propósitos, aguardando-te. Persiste na firmeza do trabalho. O tempo passa igualmente para todos, embora as diferentes posições em que se estagiam. Breve é a duração do corpo e sem limite a da vida. Espírito imortal trabalha pelo seu futuro, socorrendo o presente em que estagias com a humanidade em transição nesse momento. Dir-te-ão que será nulo teu esforço, que te afadigas por mecanismos de fuga, que trazes feridas morais ocultas, que vives uma sistemática mística, que passarás e tudo ficará como se encontra. Sabes que não é verdade, tanto quanto a lei do progresso é inalienável em posição de que ninguém ou nada se furtará. Se a planta tenra temesse a chuva torrencial, ou sucumbisse ante o sol, ou evitasse o vento que lhe enrige as fibras, jamais o carvalho alcançaria a grandeza que ostenta, ou a sequoia vararia há milênios, altaneira. Há muitos extenuados, cansados e vencidos pela inutilidade,
pela permissividade e ganância de vária ordem. Sejam o teu cansaço e extenuamento pela causa do Cristo na terra. E a hora predita que se apresenta, assumindo o papel que lhe cabe desempenhar nesse mundo. Esse é um convite a uma consciência do usufruto também das nossas horas. Aqui ela nos convida a não temer e nos traz uma analogia muito bela a respeito da natureza da planta, da flor que não teme ao vento, não teme à chuva nem ao sol e permanece firme. É bem verdade que nós podemos utilizar alguns recursos, algumas estratégias para diminuir esse cansaço, essa sensação extenuante de energias. Estar com a natureza é uma forma de nós recarregarmos essas energias. Muito sabiamente, os índios, o povo indígena, por exemplo, andam descalço e é costumeiramente visto abraçando as árvores, caminhando por rios, por lagos, buscando esse refrigério, reabastecer as suas forças através das energias poderosas e generosas da natureza. Podemos nos aquietar, reabastecer a partir de mensagens edificantes, de uma música que eleva o nosso ser e a nossa alma. Estamos em contato com pessoas amorosas que sabemos que nos fazem bem. Poder abraçar quem a gente ama, poder levar caridade, poder cuidar de alguém doente, são formas de nos reabastecer. Cada um pode descobrir a sua forma de renovar e reequilibrar as energias. Quantas pessoas se reabastecem de esperança, por exemplo, levando lenitivo para alguém que sabe que está numa situação muito pior do que a que ela se encontra. Quantas criaturas cansadas e fatigadas pelo trabalho conseguem encontrar um repouso num coração amoroso que o recepciona. Então, se alguém próximo a você tem um trabalho árduo, difícil, busque exercitar a amorosidade, a recebê-la com carinho, com a palavra amiga, ou se sabe que alguém à distância está exausto pelos trabalhos contínuos ou pelas desilusões que se sucedem, liga, leva a ela uma mensagem de consolo. São formas de nos darmos colo, de nos reabastecermos, de encher os nossos corações novamente de esperança, de reavivar na memória a certeza deixada através das palavras firmes e amorosas do Cristo quando nos disse há mais de 2021 anos atrás, de que não nos abandonaria. Acreditemos então em suas palavras e que possamos rogar sempre ao alto essas energias salutares que nos reabastecem, que nos revigoram a alma, porque não há clamor que não seja escutado, não há apelo sincero que não seja captado pelos corações amorosos e generosos do alto. Pensemos nisso. Assim, com essas sutis, mas profundas reflexões deixadas por esses irmãos tão queridos, sobretudo a nossa veneranda Joana de Ângeles, que possamos lembrar do Mestre que nos havia dito: vinde a mim, vós que estáis cansados, exaustos, que eu vos aliviarei. Confiemos então no Mestre e busquemos o seu colo sempre que precisarmos. Agradecemos então mais uma vez essa companhia querida, amorosa, generosa de toda semana, estimando que todos possam ter uma semana de paz, uma semana de aprendizado, de trabalho, porque o trabalho edifica, mas que também possamos ter o nosso momento de repouso. Que todos possam encontrar-se em paz e envolvidos nessas vibrações de amor. Antes de nos despedirmos, lembrar a todos o convite para abraçar essa causa que há 10 anos vem iluminando consciências, que é esse projeto da Rádio Brasil Espírita.
venha somar conosco, dando sugestões de temas, dando opiniões a respeito dos programas. Toda opinião vinda de vocês é bem-vinda, porque é um trabalho feito a várias mãos, sempre no sentido de nos abraçarmos, ampliarmos o nosso entendimento e a nossa compreensão a respeito da vida, utilizando para isso as mensagens, as contribuições do alto, através desses irmãos que já transitaram na Terra e que hoje se encontram num patamar mais elevado que nós. E sendo assim, tem elementos suficientes para contribuir com a nossa trajetória. Agradeço mais uma vez essa companhia amiga, rogando ao alto, que se for da vontade de Deus, que possamos estar juntos, semana que vem, em mais um programa Caminhos de Autoiluminação. Beijo no coração de todos, muita paz e muito obrigada por essa doce companhia. Tchau, tchau. Até semana que vem, se Deus quiser.